What's going on, people? Hello, universe! Bem-vindo ao canal do Cervelli. E hoje nós teremos aqui uma edição especialíssima. Eu sei que eu tô devendo aí, né, alguns vídeos pro pessoal, mas, né, vamos dar um desconto, porque afinal de contas foi o quê? Foi Natal, Ano Novo, né? Então a gente também precisa um pouco de férias. Mas eu sei que o Adolfo vai chamar minha atenção aqui, vai puxar a orelha, né? Agora, gente, essa edição aqui é uma edição especial porque eu recebi aqui o request, né, de algumas pessoas para responder a TV Caminho Livre. Então eu vou estar respondendo aqui o nome do vídeo da TV Caminho Livre. Ele é o seguinte aqui. Juízo investigativo, fonte de embaraço para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Será? Eu acho que não, hein? Então essa resposta aqui vai diretamente para a TV Caminho Livre. E eu quero fazer algumas análises aqui sobre algumas coisas que são ditas no vídeo. Obviamente eu não vou falar sobre tudo, porque é muita coisa, o vídeo é muito longo, tem mais de 1 hora. Mas eu assisti com cuidado, fiz minhas anotações aqui e eu vou responder algumas coisas que chamaram a minha atenção, né? Que seriam um pouco mais relevantes. Então, eu espero aí ter uma resposta da TV Caminho Livre. E eu já quero dizer que o ponto aqui não é ofender ninguém. Eu acredito que somos todos irmãos em Cristo. Todos estamos buscando a palavra do Senhor, buscando a verdade do Senhor, servir ao Senhor da melhor maneira possível, né? Agora, eu quero começar aqui falando sobre a questão do ano 457. O nosso locutor da TV Caminho Livre, eu sei que ele é um radialista, a voz dele é muito bonita, para falar a verdade, né? Não é igual a minha voz de taquara rachada. Então ele fala o seguinte, que o ano de 457 ele é errado. E ele fala que é errado porque o decreto de Esdras, capítulo 7, ele tem a ver com a construção do templo. Na verdade, se você ler o capítulo 7 de Esdras, você vai ver que tem muito mais a ver com a restituição da ordem em Jerusalém. Então você vai inclusive observar que Esdras ele teria a capacidade de, inclusive, impor a pena per capita. Então isso é muito interessante. Também é importante a gente observar que no capítulo 6 de Esdras, o templo está sendo inaugurado. Então como que o decreto era sobre a inauguração do templo, né? Então não pode ser só isso. Se você vê ali, também no versículo 14 do capítulo 6, é falado que a reconstrução do templo, obviamente o templo está ligado com toda Jerusalém, ele foi feito por ordem de Ciro, Dario e Artaxerxes. Ou seja, nós temos então 3 reis, que um está reforçando a autoridade do outro para que se possa efetuar a reconstrução do templo. Então isso é muito importante ser observado, porque os decretos eles são vistos como uma unidade e não separadamente. Então o ano de 457 ele é perfeitamente aplicável, né? Obviamente existem divergentes opiniões sobre isso. Alguns preferem 444 e outras datas, mas é uma data sem dúvida nenhuma plausível. Também eu observei que foi falado no vídeo que muitos adventistas abandonaram a doutrina do juízo investigativo. E isso é verdade. Isso é verdade. E continuam abandonando. Mas muita gente também continua aceitando. Né? Eu não acho que isso seja uma prova de que a doutrina do juízo investigativo não seja de Deus. Porque se isso for uma prova, então, né, eu vou citar aqui o exemplo da igreja da reformada, né? Que no sínodo de Dort foram excluídos mais de 300 pastores e teólogos, né? Mas
o nosso irmão que é da Igreja Reformada, pelo menos tem crenças como a dupla predestinação, em nenhum momento citou isso, né? Então eu garanto que, se a gente for analisar essa questão, eu creio que a doutrina da dupla predestinação vai sair perdendo e perdendo em muito. É importante observar também que a doutrina do juízo investigativo, ela é completa antítese da dupla predestinação. Então eu vejo aí uma das razões aí para o irmão realmente querer refutar a doutrina do juízo investigativo. E eu creio que ele está certo, né, em tentar refutar, porque realmente vai em choque, né? E eu vou dizer, eu quero ir além, que nós, adventistas do sétimo dia, nós não somos arminianos, nós somos piores que os arminianos, porque os arminianos ainda dizem que no final, né, é Deus que escolhe tudo, e a gente não. Então a gente fala que Deus tem a parte dele, que no caso é a parte de nos dar o dom da salvação, mas nós temos a total liberdade de escolher aceitar o dom, tá? Então, outra observação que eu quero fazer é que a doutrina da dupla predestinação, na verdade, não é nem um pouco popular, né? Se for usar isso como base, né, dessa questão de ser aceita a doutrina ou não ser aceita, na verdade, a doutrina da dupla predestinação, ela vem perdendo membros no mundo inteiro e continua perdendo. A maior parte das igrejas evangélicas, ela não acredita na doutrina da dupla predestinação. E, na verdade, muitas igrejas evangélicas ainda chamam a doutrina da dupla predestinação de uma heresia. Tá? Eu não vou chegar a esse ponto, porque eu tenho respeito pelos meus amigos, né, e irmãos que acreditam na doutrina da dupla predestinação. Mas eu acho importante enfocar isso para mostrar que, embora a doutrina adventista pareça um pouco estranha, o que é mais estranho, excêntrico, é marcar a data do juízo. Mas tirando isso aí, é basicamente uma posição arminiana. Também foi dito, com respeito à profecia das 2.300 tardes e manhãs, ali no capítulo de Daniel, que o chifre pequeno, né, no caso, analisando a posição adventista, Roma, ele deveria atuar desde 457 a.C. Essa foi uma das afirmações feitas no vídeo. E o irmão, né, falou que isso é uma coisa ridícula, um absurdo. E eu, com todo respeito, eu quero me referir ao irmão, mas o irmão, infelizmente, não entende a doutrina do juízo investigativo. Em nenhum momento a igreja fez esse tipo de afirmação, que o Império Romano, ou a Igreja Romana em si, estava atuando desde 457. Na verdade, quando nós analisamos a data de 457 para o início das 2.300 tardes e manhãs, né, que a gente aplica, no caso, o princípio de ano, nós estamos falando da visão como um todo, e não como se referindo somente ao chifre pequeno, porque ali em Daniel 8, 13 e 14, ele fala até quando a visão. E quando que começa a visão? A visão, ela começa em algum período, no caso do Império Medo-Persa. Então tá aí explicando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, com respeito de novo, quero dizer com respeito, mas eu não me espanto do irmão abandonar a igreja adventista, abandonar a doutrina do juízo investigativo, porque se o irmão teve aí 26 anos, né, dentro da igreja adventista, o irmão Elias mais 40 e poucos anos, e não entendeu uma coisa básica dessa, isso explica porque abandonaram a posição adventista. Então é interessante a gente prestar atenção nesse tipo de detalhe, tá? Outra coisa que eu quero dizer aqui é sobre o uso de fontes. Então, o nosso irmão, ele usou
William Shea, usou George Knight, né? E muitas vezes esses autores foram usados fora do contexto. O irmão citou um texto do George Knight falando que a igreja deveria reexaminar a sua posição, porque essa questão do juízo investigativo em Daniel 8, envolvendo os santos, não está no texto, né? E o irmão leu ali apaixonadamente, como George Knight, um dos maiores teólogos adventistas. Mas se você continuar lendo aquele mesmo livro, você vai ver que o que George Knight está falando, ele está falando o seguinte, que a posição adventista, ela encontrou no juízo investigativo, no capítulo 7, que o juízo era para o chifre pequeno e para os santos. Então, por paralelismo, porque nós vemos as visões do capítulo 7 e do capítulo 8 de Daniel como paralelos, nós projetamos o nosso entendimento no capítulo 8, e nós não deveríamos fazer isso. Foi só isso. Mas não que ele estava negando a posição adventista de maneira nenhuma. Pelo contrário, no livro dele, né, que é a neutralização do adventismo, né, ele na verdade está afirmando a doutrina do juízo investigativo e a visão apocalíptica da igreja adventista. Também eu quero chamar a atenção aqui para uma citação que foi feita com respeito a este livro aqui, ó, do Dr. William Shea. Tá bom? Então, o irmão citou ali, o nome do livro é Estudos Seletos sobre Interpretação Profética. E a afirmação do irmão foi a seguinte, que William Shea dá a data do dia do juízo para o dia 20 de outubro, e não para o dia 22 de outubro, e assim ele está discordando de Ellen White. Na verdade, se você ler o artigo completo, aqui ele está usando o método metônico para chegar na data do juízo investigativo no ano de 1944. Não tem nada a ver com concordar ou discordar de Ellen White. Então, foi usado ali esse texto do William Shea completamente fora do contexto. Então não tem absolutamente nada a ver com concordar ou discordar da irmã White. Mas eu quero dizer também que os teólogos adventistas não têm problema nenhum em discordar da irmã White. Por quê? Nós não cremos em inspiração verbal. Nós temos a nossa liberdade de concordar ou discordar. Então nós vamos ao texto bíblico, nós fazemos a nossa exegese, e se nós achamos que a posição de Ellen White ela não é apropriada, nós temos a nossa opinião e vamos defender a nossa opinião. Claro que não é qualquer estudo. Então, se você for mais longe nos estudos adventistas e principalmente estudos proféticos, você vai perceber que muitas vezes teólogos adventistas, grandes teólogos adventistas, eles discordam de Ellen White. Tá? Isso não é incomum de maneira nenhuma. Então nós temos essa liberdade sim, nós discordamos, e acima de Ellen White está o texto bíblico. Eu só queria enfatizar isso aí. Tá? Com respeito ao Dr. Ford, Dr. Ford ele foi um gênio, ele escreveu vários livros, né? Esse daqui para mim é um livro fantástico dele, um comentário do livro de Daniel. Então ele deu sua contribuição para a igreja adventista. Eu creio que a igreja adventista talvez não tratou ele como deveria ter tratado, mas eu aceito muitas coisas que ele disse, embora não aceite tudo, obviamente. Mas a igreja, depois da crise teológica com o Dr. Ford, a igreja ela mudou certas posições e se distanciou dos pioneiros, inclusive de Ellen White. Mas isso não é de maneira nenhuma uma coisa ruim, pelo contrário. A igreja está se movendo em direção da verdade. Então, concordar, discordar de Ellen White, mudar alguma questão, isso, né, não é demérito de maneira nenhuma. Então, nós temos como
a nossa única base de fé, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, fica aí essa questão, tá? Outra coisa, o irmão fazendo um comentário ali sobre o chifre pequeno, né, sendo antigo Epifânio, eu quero fazer algumas ressalvas aí sobre o que o irmão falou. Por quê? Bom, eu tenho um vídeo só sobre por que antigo Epifânio não pode ser o chifre pequeno. Eu vou postar aí embaixo, então se você quiser acessar depois, fique à vontade. Eu creio que é suficiente, mas eu vou só, né, chamar atenção para algumas coisas que foram ditas aqui. Primeiro, o irmão fala que as atividades de Antíoco Epifânio foram inéditas com relação ao templo. E sinto muito, meu irmão, mas está precisando de ler mais a Bíblia, sem querer ofender. Você vê ali o rei Manassés, como ele profanou o templo. Você vê o rei Nabucodonosor, né, o que ele fez. Então nunca você vem me dizer que o que Antíoco Epifânio fez foi algo inédito. Não foi, né? Outra coisa, é dito que, no caso, o chifre é pequeno, né? E daí o irmão fala que não, então ele é pequeno, por isso mesmo se refere a Antíoco Epifânio. Mas é dito no texto de Daniel que o chifre ele começa pequeno, mas ele se torna muito grande. Então, você dizer que Antíoco se tornou grande, ele não se tornou grande. Sim, ele perturbou os judeus, né? Tirou ali os rituais. Ele tem, é claro, que ser examinado. Eu acho que tem a sua validade, mas você dizer que ele se tornou grande, não, né? Por exemplo, a campanha dele para o sul foi completamente frustrada, né, pelo Império Romano, e aí vai. Então não encaixa, né? Outro argumento que foi usado é que ele é chamado de rei. Sinceramente, só leia capítulo 7 e 8 de Daniel, você vai ver que a palavra rei e a palavra reino são usadas como sinônimos. Então você me dizer que ali se refere ao rei em si, sinto muito, mas está muito fraco esse argumento. Outra coisa que me chamou muita atenção, mas isso foi de uma maneira negativa, foi essa questão de que analisando, né, a sucessão dos reis ali em Daniel 8, é falado que o chifre pequeno deveria surgir no final do reinado destes. Aí o irmão pega e me diz que, mas isso não é importante, porque Antíoco Epifânio cumpre os símbolos de Daniel 8. Eu pergunto, como que isso não é importante? Não é importante para quem? Só se não for para o Senhor. Porque para Deus que deu a visão, né, para Daniel foi importante. Para Daniel que anotou a visão foi importante. Para o anjo que explicou a visão foi importante. Então como que não é importante? Né? Você ignora completamente dos pontos que identificam quem é o chifre pequeno e você diz que não é importante, né? Justamente dos pontos que é um marcador temporal da profecia, e você me diz que não é importante. Como que não é importante? Né? Só se não for importante para você. Para mim, toda a palavra de Deus é inspirada. O detalhe que está ali, ele é muito importante. Muito importante. E tanto que é importante que só por esse texto já é suficiente para remover completamente Antíoco Epifânio da questão da interpretação profética ali como símbolo do chifre pequeno. E eu boto um exemplo aqui dos judeus, porque eles veem o chifre pequeno como um tipo do anticristo que iria vir. Então, quando eles estão analisando o chifre pequeno ali, sendo Antíoco, eles falam sim, ali, né, parece que Antíoco se cumpre, mas se cumpre só parcialmente. Eles sempre falam claramente que quem cumpre completamente o símbolo do chifre pequeno, tanto em Daniel 7 quanto em Daniel 8, é Roma pagã e papal. Isso é muito claro, né? E também o irmão me disse que ali a referência aos dias do tempo do fim tem a ver com o tempo do fim da profecia ali em si, não o tempo do fim do mundo.
sinceramente muito fraco. Só leia ali o capítulo 8 inteiro. Está falado que é para o tempo do fim. Alguns teólogos colocam o tempo do fim depois da vinda de Cristo, né? A Igreja Adventista coloca o tempo do fim aí como depois de 1798, mas qualquer que for a posição correta, não se encaixa em Antíoco Epifânio, de maneira nenhuma. E além disso, para confirmar ainda muito mais isso daí, é só você ver o sermão apocalíptico de Jesus ali no Olivete, Mateus 24, né, e os textos similares nos sinóticos. Jesus ele aplica claramente o chifre pequeno justamente a Roma e não a Antíoco Epifânio. Então tem um cumprimento futuro e não um cumprimento passado. Então você está indo contra a interpretação de Jesus com respeito ao cumprimento da profecia de Daniel no capítulo 8. Então a base para o sermão profético de Jesus ali é Daniel, especialmente capítulo 8. Isso não pode ser ignorado de maneira nenhuma. Então, outra coisa, eu fiz um vídeo especial aí sobre Levítico 16 e o dia da expiação em Daniel 8. Né? Também vou deixar um link aí para vocês poderem analisar. Tá? Eu vou comentar aqui agora sobre a questão aqui das tardes e manhãs ali em Daniel 8. O texto é claro, tarde e manhã, e não manhã e tarde. Quando você está falando de sacrifício no Antigo Testamento, a referência é sempre manhã e tarde, nunca tarde e manhã. Tarde e manhã aparece lá em Gênesis 1, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. Tarde e manhã significa um dia inteiro. Então você não pode aplicar como os sacrifícios em si, não é o que o texto está falando. E isso não é reconhecido só por teólogos adventistas, mas por teólogos não adventistas, inclusive citando teólogos adventistas. Então isso é muito forte e a gente não pode ignorar o que o texto está dizendo. Vamos ver o que mais tem aqui que eu anotei. Se tem mais alguma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que vai ser isso aqui, né? Mas eu estou deixando esse vídeo para vocês. Então gostaria de uma resposta do canal TV Caminho Livre. E eu acho importante a gente discutir, falar sobre esses assuntos. Mas eu creio que realmente falta um cumprimento uma compreensão mais profunda de vocês que fazem parte do TV Caminho Livre, porque estão falhando não só na interpretação, né, na maneira que vocês veem o que nós dizemos, mas também tiram algumas coisas do contexto, o que eu acho que não é fiel à nossa posição, não é justo a nossa posição, né? Eu citei aqui alguns textos e eu gostaria que isso fosse retificado, tá? Mas a gente fica por aqui, tá bom? Então eu quero mandar um abraço para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like, dislike, comente no vídeo. Tamo aí, gente. Muitas bênçãos, muito amor para todo mundo. Tchau, tchau.